Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. A Mossad, agência de inteligência de Israel, trabalhou com a Polícia Federal Brasileira para frustrar um ataque contra judeus no Brasil, planejado pelo grupo terrorista Hezbollah. Na quarta-feira, a PF disse em nota que prendeu 2 pessoas sob acusações de terrorismo em São Paulo. Os agentes também realizaram mandados de busca e apreensão no estado e em Brasília e Minas Gerais. Um dos investigados pela PF revelou que foi até Beirute, no Líbano, para se encontrar com um integrante do Hezbollah, pois os terroristas buscavam brasileiros dispostos a matar e sequestrar. Os alvos seriam prédios da comunidade judaica. O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, aquele que ficou sem palavras com o PT, apoio deles para os palestinos é uma coisa. Podemos discutir isso, mas apoiar Hamas? participou nesta quarta-feira, na Câmara dos Deputados, de uma reunião com Jair Bolsonaro e parlamentares da bancada conservadora. O embaixador relatou a situação da guerra no Oriente Médio e apresentou imagens impactantes do massacre que vem sendo feito pelo Hamas contra o povo israelense. Existem vídeos de mulheres sendo violentadas na frente de seus maridos, bebês sendo decapitados e outras atrocidades que só de citar o vídeo poderia cair. Mas você percebe? O embaixador israelense escolheu se reunir com o ex-presidente e com deputados de oposição, ao invés de se reunir com o atual presidente ou com membros do governo. O que é isso, senão um claro recado de que o Lula está colocando nosso país contra Israel e, por sua vez, ao lado do terrorismo. Mas não para por aí. Depois do encontro, vários membros do PT, como Lindbergh e Farias, pediram a expulsão de Daniel Zonshine do Brasil. Imagine a repercussão internacional que isso traria. O Brasil do Lula, que se recusa a reconhecer o Hamas como grupo terrorista, que recentemente teve integrantes do Hezbollah preso em território nacional, expulsando o embaixador de Israel do país. Também nesta quarta-feira, Daniel Hagari, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, afirmou que o Hamas já perdeu totalmente o controle do norte da faixa de Gaza. Desde o início da incursão terrestre, as forças de defesa eliminaram centenas de terroristas, incluindo membros de alto escalão do Hamas. E agora se intensificou a investida contra a cidade de Gaza, que abriga a maior base do grupo terrorista. Ainda de acordo com Hagari, 50 mil civis já deixaram a região por meio do corredor humanitário estabelecido pelas forças israelenses. Como a gente sabe, o Hamas afirmou que pretende fazer novos ataques, como o de 7 de outubro, onde mais de 1.400 israelenses civis foram brutalmente assassinados. إسرائيل دولة لا مقام لها على أرضنا. إحنا الدولة لابد أن نزيلها، لأنه بالفعل هي تعتبر كارثة أمنية وعسكرية وسياسية للأمة العربية والإسلامية، يجب أن تنتهي. لذلك احنا لا نخجل من نقول ذلك بكل قوة. انه اسرائيل لازم نأدبها وحنأدبها مره ثانيه وثالثه، ومش هذا حتكون طوفان الاقصى اول مره، لا حتكون ثانيه وثالثه ورابعه، لانه احنا لدينا اصرار ولدينا قرار ولدينا امكانيات ان نقاتل نعم. ونحارب، لكن كما قلت لك بدنا ندفع ثمن. نعم احنا مستعدين، معلش بدي اقول لك بشكل واضح، احنا اسمنا شعب الشهداء. كل الاراضي الفلسطينيه يعني زوال اسرائيل؟ طبعا وجود اسرائيل غير منطقي. وجود إسرائيل هو اللي بخلق كل هذه الآلام والعذابات والدموع والدماء، لذلك ما حدا يلومنا، احنا شو اللي بنعمله في 7 أكتوبر، في 10 أكتوبر، في مليون أكتوبر، احنا اللي بنعمله مبرر. It is justified. Ou seja, não existe cessar-fogo, muito menos sentar para negociar. A única solução para este conflito é Israel eliminar de vez com o Hamas e controlar a faixa de Gaza até que a região seja pacificada. E depois, quem sabe, devolvida para o governo da autoridade palestina. No entanto, Lula, o garoto propaganda do Hamas no Brasil, afirmou que não aceitará a ocupação de Israel em Gaza. E para completar, o Brasil se reuniu a China, Rússia e Emirados Árabes Unidos no Conselho de Segurança da ONU para condenar a contraofensiva israelense na faixa de Gaza. Mas enfim,
O antissemitismo está crescendo em nosso país. Vemos políticos, jornalistas e jovens completamente retardados defendendo abertamente grupos terroristas. E para completar, temos um governo que claramente se posiciona contra Israel. Diante disso, a presença de integrantes do Hezbollah aqui e ainda planejando atentados contra judeus é muito mais grave do que podemos imaginar. Segundo o jornalista José Maria Trindade, da Jovem Pan, os governos americano e israelense suspeitam de que a lista enviada pelo governo brasileiro com os nomes de brasileiros a serem retirados de Gaza possa estar suja. O que significa que há suspeitas de que possa haver na lista membros do Hamas infiltrados. Pessoal, a análise que vamos fazer hoje é extremamente importante. Mas antes de prosseguirmos com esse assunto delicado, já deixa o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Bom, você já deve ter percebido que os vídeos aqui do canal não são interrompidos por propagandas. Isso acontece porque o canal está desmonetizado. Ano passado, por causa das eleições e para evitar a vitória do Bolsonaro, algumas medidas foram tomadas para minar e calar as vozes conservadoras nas redes sociais. A desmonetização foi uma dessas medidas. E assim, desde setembro do ano passado, eu não ganho nem um centavo para fazer conteúdo aqui. Diante disso, considere ser um patrocinador deste canal. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se. O link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, Luiz com Z, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Lembrando que se não fossem mídias alternativas como esta, hoje estaríamos sendo manipulados pela imprensa que chama os homens do Hamas de combatentes e os patriotas que pediam socorro às Forças Armadas na porta dos quartéis de terroristas. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Recado dado, então vamos lá. De acordo com a Mossad, uma célula terrorista do Hezbollah no Brasil estava tramando uma série de atentados no país. E assim, a Polícia Federal, junto com a agência israelense e outras agências internacionais de segurança, agiram para dissolver todo o esquema. Segundo a PF, os primeiros alvos seriam prédios da comunidade judaica do Brasil. 2 brasileiros foram presos na quarta-feira, quando a operação foi deflagrada. Ambos foram detidos em São Paulo. Um deles, inclusive, foi localizado no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O homem voltava de uma viagem ao Líbano. Ele informou que a viagem se deu por conta de uma negociação de minérios e insumos agrícolas. No entanto, não conseguiu provar tal versão. Durante a operação, os investigadores também cumpriram 11 mandados de busca e apreensão, expedidos aí pela Subseção Judiciária de Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Distrito Federal. Um dos principais investigados e que também teve um mandado de prisão expedido é um sírio naturalizado brasileiro. Contudo, como ele está em Beirute, a ordem da justiça brasileira não pode ser cumprida. O suspeito será detido apenas se deixar o território libanês. Ele tem casa em Belo Horizonte e comércios espalhados tanto em Minas como no Distrito Federal. Os investigadores fizeram buscas em todos os locais. Há evidências de que ele participou de treinamentos com os terroristas do Hezbollah. Os recrutadores e os recrutados devem responder pelos crimes de constituir ou integrar organização terrorista e de realizar atos preparatórios de terrorismo, cujas penas máximas, se somadas, chegam a 15 anos e 6 meses de reclusão.
Agora, o que é muito curioso é que o Flávio Dino ficou visivelmente irritado com uma nota emitida pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em suas redes, em que ele informava que a Mossad, em parceria com a PF e agências internacionais, impediram a realização de um ataque terrorista em solo brasileiro. Em resposta, o comunista rechonchudo, ao invés de agradecer, escreveu um textão afirmando que o Brasil é soberano, que ninguém influencia o Brasil, etc, etc. Ou seja, a Mossad, que junto com a CIA são as principais agências de combate ao terrorismo no mundo, descobre uma célula terrorista no Brasil e, ao invés do ministro falar apenas um obrigado, ele faz um discurso completamente hostil, como se tivesse ficado incomodado com a prisão dos terroristas. Por que será? Bom, mas a notícia de que o Hezbollah tem operadores aqui não deveria surpreender ninguém. Hoje o Brasil é um país que coloca na cadeia por atentado à democracia quem questiona o sistema eleitoral, mas que permite manifestação em defesa de grupos terroristas. Queria fazer aqui chamar uma salva de palmas para todos os grupos armados, para o Hamas, para a Jihad Islâmica, para todos os grupos que lutam pela Palestina, pelo Hamas. Além disso, há muito tempo sabe-se que o narcotráfico na América Latina mantém uma parceria estreita com os terroristas islâmicos. Inclusive, talvez seja por isso que o comunista rechonchudo, que entra no Complexo da Maré sem escolta policial, não gostou muito da prisão dos terroristas. Mas enfim, essa tal parceria entre o narcotráfico e grupos extremistas islâmicos foi costurada pelas Farc e é fomentada pelo Foro de São Paulo. E quem está na presidência do nosso país é simplesmente o criador do Foro de São Paulo, o mesmo que faz comício no Morro do Alemão, em carro aberto, também sem precisar de escolta policial. Muita gente dizendo que CPX é a abreviação de complexo, né? Negativo. Não é abreviação de complexo. Tá? CPX significa cupincha, parceiro do crime. Tá? Temos vários policiais honestos no Rio de Janeiro, vários policiais honrados no Rio de Janeiro, que se revoltam com esse tipo de situação. Eu tenho certeza absoluta que se fosse outro candidato naquela condição, ele provavelmente sequer sairia vivo daquele local. Mas independente do fato de que o Brasil já é um narco-estado, a suposta ligação de Lula com grupos terroristas é pública e notória. Como a gente sabe, ele vem negando peremptoriamente classificar o Hamas como grupo terrorista. Sempre que abre a boca para falar do atual conflito no Oriente Médio, age como um garoto propaganda do Hamas, acusando Israel de genocídio e divulgando as informações falsas do Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas. Porque quando eu vejo lá na faixa de Gaza 3.000 crianças sucumbirem numa guerra em que elas não promoveram. Ao citar a morte de 3.000 crianças, ele não está inventando um número aleatório como costuma fazer, mas está citando exatamente o número inflacionado divulgado pelo Hamas. Junte isso com o fato do Hamas ter parabenizado Lula pela vitória nas eleições. E para quem duvida, temos um próprio porta-voz do Hamas que foi entrevistado pelo portal Brasil 247 em 2021, afirmando todo o seu apreço pelo ex-presidiário. I have to say that we are really appreciating the Brazilian support along years and years of history to our people here. It started years ago, and in particular during the presidency of President Lula, it was a great and strong support to our cause. Bom, mas a célula terrorista que estava atuando no Brasil pertence ao Hezbollah, que por sua vez é apoiado e financiado pelo Irã. E uma das primeiras medidas da política externa do ex-presidiário foi permitir que navios de guerra iranianos atracassem em nossa costa. Fato que criou uma baita indisposição com os Estados Unidos. Well, Brazil. Bolsonaro, a pro-American leader, was replaced to the Biden administration's cheering with an anti-American radical Lula. And there is corruption likewise in the Lula government. In February, Lula allowed 2 of Iran's most advanced warships to dock in the port of Rio de Janeiro.
The United States opposed that act, at least formally. In fact, the United States sanctioned those ships with what are supposed to be powerful designations, and yet it happened. I believe the Lula government's corruption played a significant role in their decision to ignore the Biden administration and allow the docking. Depois, Lula articulou para que o Irã entrasse no BRICS. E na ONU, o presidente brasileiro acusou o governo americano de inventar terrorismo no Irã. Percebe que tipo de gente tomou nosso país de assalto? Bom, o Hezbollah, cujo nome significa Partido de Deus, é uma organização terrorista que surgiu durante a Guerra Civil no Líbano na década de 80. Fomentado pelo Irã e apoiado pela Síria, o grupo concentra-se na resistência contra Israel e na promoção da influência xiita no Oriente Médio. Sua ala militar é considerada uma das mais poderosas da região. Mas além de suas atividades militares, o grupo também é uma força política influente no Líbano, ocupando várias cadeiras no parlamento e com participação ativa no governo. Seu apoio à causa xiita e sua lealdade ao Irã colocaram o Hezbollah em desacordo com países árabes sunitas. Bom, no dia 8 de outubro, um dia depois da carnificina promovida pelos terroristas do Hamas em Israel, o Hezbollah reivindicou 3 ataques ocorridos na fronteira do Líbano com Israel, sob a alegação de solidariedade ao grupo palestino. Os mísseis atingiram uma região erma. O intuito do ataque foi simbólico, mas o governo israelense revidou imediatamente, disparando artilharia contra a área do Líbano de onde o ataque se originou. Depois, o Hezbollah promoveu mais 3 ataques com foguetes sendo disparados em direção à Galiléia, no norte do país. No último, um míssil foi lançado contra uma vila na fronteira de Israel, matando uma pessoa e ferindo outras 3. Por precaução, os militares israelenses avisaram que a população não deve se aproximar em até 4 quilômetros da fronteira com o Líbano. No dia 15 de outubro, o ministro das Relações Estrangeiras do Irã afirmou que se os israelenses continuarem os bombardeios em Gaza, outros países do Oriente Médio poderão intervir. Apesar do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, negar qualquer envolvimento nas hostilidades contra Israel, de acordo com o Wall Street Journal, membros da Guarda Revolucionária do Irã começaram a trabalhar com o Hamas em agosto para organizar a investida contra Israel. E em um encontro que aconteceu uma semana antes do ataque em Beirute, no Líbano, os iranianos deram a autorização para a investida. A grande verdade por trás dessa guerra é que o Irã disputa com a Arábia Saudita o protagonismo entre os países árabes. E nos últimos anos, um esforço diplomático mediado pelos Estados Unidos, principalmente aí durante o governo Trump, tem aproximado países árabes de Israel. Em setembro de 2020, o primeiro acordo foi assinado. Emirados Árabes Unidos e Bahrein estabeleceram relações diplomáticas com Israel. No entanto, o acordo de maior impacto vinha sendo costurado nos últimos meses com a Arábia Saudita, principal potência econômica da região e um dos maiores produtores de petróleo do planeta. Algumas semanas antes do conflito estourar, o ministro das Comunicações de Israel postou uma foto na Arábia Saudita fazendo orações de uma festividade judaica. A aproximação de Israel com os sauditas incomodou os palestinos, e mais ainda o Irã, o principal inimigo de Israel e que disputa com a Arábia Saudita a influência e o domínio do Oriente Médio. Até agora, o envolvimento do Irã nesta guerra se deu através de articulações nos bastidores e por ataques pontuais do Hezbollah na fronteira do Líbano com Israel. Porém, tudo o que o Irã mais almeja é juntar todos os países árabes contra o Estado judeu. E o grande perigo é que o Irã é um aliado político do eixo Rússia-China. Inclusive, o Hezbollah é apoiado financeiramente pelos 2 países do eixo e também pela Coreia do Norte. Como já disse algumas vezes, o estopim que deu início à Segunda Guerra foi a invasão da Polônia pelos nazistas em setembro de 1939. Hoje, se o bloco eurasiano, encabeçado pela Rússia e pela China, conceder qualquer tipo de suporte militar, favorecendo uma ofensiva islâmica contra Israel,
seria o estopim para o início de uma terceira guerra mundial, onde de um lado teremos os aliados Estados Unidos, Inglaterra, União Europeia e Israel, e do outro lado o novo eixo do mal, Rússia, China, Coreia do Norte, todos os países islâmicos e as ditaduras socialistas da América Latina, incluindo o Brasil do Lula, que além de apoiar o Irã, também está totalmente fechado com o bloco russo-chinês. Não podemos esquecer que em plena invasão russa, o Lula sugeriu que a Ucrânia entregasse a região da Crimeia para a Rússia. Em sua viagem para a China e para os Emirados, culpou os Estados Unidos e a União Europeia pela guerra na Ucrânia ainda não ter terminado. Criticou por diversas vezes a hegemonia do dólar nas transações internacionais. E também assinou um documento declarando que Taiwan é parte inseparável da China. Declaração essa que é uma verdadeira bomba atômica prestes a explodir. E para completar, enquanto Lula, em território chinês, estava fazendo todas essas declarações contra o Ocidente, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, visitava o Brasil para uma reunião no Itamaraty. A visita foi interpretada internacionalmente como uma confirmação do afastamento do Brasil com relação aos Estados Unidos e um alinhamento ao bloco Rússia-China. Eu vou colocar aqui o trecho de uma entrevista que a general Laura Richardson, das Forças Armadas dos Estados Unidos, concedeu para um Instituto de Defesa da Democracia americana que foi criado após a queda das Torres Gêmeas no 11 de setembro. A entrevista foi dada alguns dias antes do ataque do Hamas a Israel. Preste atenção. We've had several things. It's not just what the PRC is doing. You know, it's what Russia is doing in the hemisphere with the Minister of Foreign Affairs trip to the region in the spring, going to Cuba, Nicaragua, Venezuela, but then also to Brazil for meetings. The Iranian president coming to the hemisphere in June and visiting. Hezbollah activities obviously are a concern in the diaspora that's in Latin America. We had the Iranian warships that were making the global tour. They came into the hemisphere from the Pacific and tried to do port calls at numerous cities, and those were denied, and the frigate ended up doing a port call in Rio. We've had a Russian warship in the region and in the hemisphere. So we're seeing a trend up of hardware that is coming into the region as well from our strategic competitors. And again, it's very concerning because I think that the region is, with the insecurity and instability, that we can do better in this vulnerable time to keep out strategic competitors that have malign intentions. É óbvio que o embaixador de Israel jamais iria se reunir com um governo que, além de antissemita, é aliado de seus maiores inimigos. Agora, o que me deixa apreensivo é que estamos esperando que os brasileiros que estão na faixa de Gaza sejam liberados a retornar para o Brasil. E você percebe o risco que isso representa em se tratando de um país que foi colocado no eixo do mal, um país cujo governo tem se posicionado contra Israel? É claro que esses brasileiros precisam voltar. No entanto, quem garante que a lista de espera não esteja mesmo suja, com terroristas infiltrados, ou mesmo com brasileiros que foram aliciados pelos fundamentalistas islâmicos? Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere, de verdade, ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luiz com z, @yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não se esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me siga aí em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, no Telegram e no Rumble. @Luiz Camargo Vlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!